pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como ter um cachorro. É um ótimo treino para ser bons pais. Então, roda a vinheta. Ei, eu não estou dizendo que foi por isso que a gente adotou os ares, mas como pedagoga, eu observo muito como praticar a paciência, a constância, a rotina, a responsabilidade, limites, regras com o cachorro se assemelha muito com o que a gente faz com as crianças. Então é por isso que eu vou falar da minha experiência, né? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é da rotina, a constância. Desde que o Zairo chegou, estabelecemos uma rotina com ele. No começo tivemos um período de adaptação, que eu já falei aqui no vídeo, aqui no canal, vocês podem procurar o vídeo, ou então no primeiro link aqui da descrição. Mas um mês depois ele já estava entendendo os horários da ração, onde fazer as necessidades, os horários que tinha que ficar quieto porque eu tinha que estudar, ou então que tinha que dormir. E ele se adaptou à nossa rotina, veja, não foi ao contrário, não foi a gente que se adaptou a ele, foi ele que se adaptou a nós. Mas isso só funciona se você faz aqueles combinados constantemente, sabe? Ou seja, se você praticar todos os dias, porque isso vai se estabelecendo como um hábito para o cachorro, para a criança, né? Então você estabelece um horário, você estabelece o horário de passeio, o horário de brincar, o horário de dormir, o horário de comer, o horário de adestrar, e você faz isso constantemente. E aí a criança, ou o cachorro, no caso, entende isso muito mais facilmente. Paciência. Eita, que isso daqui é a parte mais difícil. Porque é muito frustrante, é super irritante quando você tenta ensinar algo para o cachorro e ele não corresponde corretamente com aquela expectativa que você tinha. Isso também acontece com a criança, quando a gente quer ensinar alguma coisa e a gente, como educador, prepara aquela aula e a gente fala, nossa, todo mundo vai entender, tá muito fácil. E aí a criança não entende, ela não aceita aquilo que você passou, ela tem dificuldade de entender e ele continua e ela continua te desafiando para te levar até o limite. O cachorro também, só que ele vai te desafiar para ser o líder da matilha, porque ele quer dominar a casa, ele quer dominar você. As crianças também fazem isso, porque elas querem mandar nos pais. E hoje em dia é muito normal a gente encontrar pessoas, crianças, com a síndrome do imperador. Ou seja, são elas que mandam em casa, né? E exercitar a paciência é super importante, porque senão você desconta a sua frustração no animalzinho, na criança, né? Então, respire fundo, conte até 100 se for preciso, conte até 1000 se for preciso. Porque existe o resultado, gente, mas é preciso ter a calma, ter a paciência para continuar tentando. Se uma coisa não der certo, você tenta, muda outra e reflete e pensa como pode fazer diferente para chegar àquele resultado que você deseja. Isso você só vai fazer se você tiver paciência. No caso dos Aros, ele é muito inteligente, ele aprende bem rápido, principalmente quando utilizamos petiscos para incentivar o comportamento que queremos. Isso é um reforço positivo falado lá na pedagogia por Skinner, por exemplo. Olha só que coisa legal. Mas o que me tira do sério são as mordidas. De verdade, minha mão tá toda machucada, meus braços estão tudo machucados e às vezes dói tanto que dá vontade de matar, de esganar. Aí eu saio de perto e vou para outro canto e tal, mas eu confesso para vocês que às vezes é por reflexo, ele morde e eu reajo, né? E aí às vezes eu reajo e aí empurro ele, bato nele, mas não é por maldade, foi reflexo mesmo, né? Mas aí eu sempre me policio, eu olho e falo, não, peraí, não é assim, né? Então, exercitar a paciência faz a gente parar e refletir sobre a ação que a gente está tendo para continuar se dedicando a ela, certo? E obter os resultados que a gente quer, que a gente precisa, certo?
Regras e limites. Estabeleça as regras e imponha limites. Isso a gente fala com as crianças e isso serve também com os árbitros. Estabelecemos limites quanto à cama, por exemplo, ele não pode subir na cama a não ser que a gente chame ou coloque ele lá. Ultimamente os Aros têm subido na cama o tempo inteiro porque agora ele consegue subir. Então, se tem um brinquedo em cima da cama, se a gente está comendo alguma coisa em cima da cama, ele sobe. Mas isso é preciso estabelecer limite, dizer que não é não, e se ele subir, você tira. E aí fica nessa constância, até que ele entenda que ali não pode subir. As regras são ordens que você quer, né? Então, fazendo xixi no lugar certo, andar do seu lado na coleira, não morder. E você não pode recompensar as atitudes que você considera errado. Assim como a criança, se você sai com a criança e vai até o mercado e ela se joga no chão, faz birra e você recompensa ela dando aquilo que ela está pedindo, você está ensinando errado, porque você está falando para ela, mesmo que subliminarmente, que aquilo é uma atitude aceita, porque se ela fizer aquilo, ela vai conseguir a recompensa. A mesma coisa com os Ares, você nunca deve recompensar o cachorro, o gato, o seu pet com um comportamento errado. E o comportamento errado é aquilo que você considera como errado, tá? Mas também não adianta você considerar uma coisa errada se você nunca falou para o seu cachorro, para a sua criança, que aquilo é errado, né? E você vai exigir que ela não faça. Então você precisa conversar, ensinar primeiro o que é certo e o que é errado. No caso dos Ares, por exemplo, é errado morder. Então ele vem morder, a gente fala não pode e tira ele e briga com ele para ele não morder. Mas a gente ensina primeiro que não pode morder, que morder machuca, né? E com a criança, por exemplo, você vai para o mercado, que nem o exemplo que eu já falei, não pode fazer birra porque eu não tenho dinheiro. Então, você justifica por que não pode fazer birra quando ela pedir aquilo que você não pode dar, né? E aí, quando você for, a criança já tá sabendo, tem todas as informações, o cachorro já sabe o que tem que fazer, e aí acontece o problema, aí você pode, com toda a autoridade que lhe é cabível, exigir que aquilo não aconteça mais, né? Corrigir o erro. O que são regras e limites? Gente, isso é subjetivo. Você, como proprietário, como dono, como pai, vai decidir o que é certo e o que é errado e quais os limites você vai impor para o seu pet ou para sua criança, tá? Não tenha dó de colocar de castigo, tá? Tanto a criança quanto o seu pet, tá? As crianças, principalmente, porque a gente olha para as crianças que elas cativam a gente e tudo mais, e às vezes fazem escândalo. Se a gente olhar, por exemplo, os programas da Super Nanny, a criança tá no cantinho do castigo fazendo um escândalo que dá vontade de arrancar os cabelos com aquela criança, né? Mas aquilo é necessário para o aprendizado dela. Ela precisa refletir sobre aquilo que ela fez. Ela precisa entender que se ela faz uma coisa errada, ela perde um benefício, né? E isso faz parte do amadurecimento dela, faz parte da educação que os pais precisam prestar. A mesma coisa com o pet. No caso dos Aros, ele tem a mania de ficar comendo pedras. Quando ele pega essas pedras, a gente tira a pedra da boca e isolamos ele num canto, por exemplo. A gente leva ele para passear do lado de fora, na rua. Ele pega a pedra, a gente volta para casa. Por quê? Porque ele fez um comportamento que a gente não aceitou. Então, ele perde o benefício de ficar passeando, entendeu? E aí, a gente faz isso toda vez que ele faz aquilo que a gente considera errado, como comer a pedra. E aí, com os dias, ele vai entendendo e vai parando com esse comportamento. Foi o que aconteceu com a gente. Graças a Deus, hoje os Aros praticamente não comem mais pedra. Mas demorou um tempo até que ele parasse. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai falar de responsabilidade. Os papais e as mamães precisam seguir aquelas responsabilidades que lhes são impostas quando o bebê nasce, no caso da mãe, né? Acompanhar a gestação e depois
e levar eu ia falar no veterinário, mas não é no veterinário não. No pediatra, em fazer o acompanhamento, e tomar as vacinas. E o que mais que tem que fazer com crianças? E levar para a escola, e educar. Não é diferente com os cachorros, não é diferente com os pets, né? É preciso alimentar, levar no veterinário, dar vacina, observar as reações, se será que deu alguma reação, será que deu febre, falta de apetite, corrigir os comportamentos, dar os remédios nos horários certos, observar os remédios, limpar, dar banho, escovar, pentear, suprir as necessidades físicas e mentais desse pet, assim como a gente faz com as crianças. E é por isso que ter um pet é um ótimo treinamento para você que quer ser pai, principalmente pais de primeira viagem. É quando você entende que aquele ser depende de você. A única diferença do pet, né, seja do cachorro, do gato, de qualquer outro tipo de animal, para uma criança, é que o pet ele vai depender de você a vida inteira. A criança, ela vai depender de você até um determinado momento, né? Ela vai ali na adolescência já ser responsável por algumas ações, algumas atitudes. Ali na infância, ela já vai começar a fazer coisas por si só, então a alimentação ela já consegue se alimentar, procurar o alimento sozinho, né? E o cachorro, não, né? O cachorro, o pet, ele vai depender de você o tempo inteiro. Mas o treinamento que isso dá para você é gigante, a experiência que isso dá para você é gigante. Você consegue então parar e falar: poxa, eu seria uma boa mãe, eu seria um bom pai. Hoje, com os Zairos completando aí 5 meses, eu digo para vocês que eu não seria uma boa mãe, né? Eu tenho muito que treinar quanto a responsabilidade, não. Eu tenho muito que treinar quanto à paciência. Os Zairos me tiram do sério demais, demais, demais. Mas, em outros aspectos, eu tô indo muito bem. Então, é lógico que eu estou falando de treinar, de me preparar com antecedência para preparar o terreno, mas muitas vezes isso só acontece quando a ficha cai, quando a situação acontece, né? No caso da criança, por exemplo, eu como pedagoga, né, estudante de pedagogia que atua com crianças, a gente aprende na prática. E a mesma coisa quando a gente se torna pai. A gente aprende na prática. Quando a gente adota um filhote de animal, seja um cachorro, um gato, um hamster, ou seja lá o que for, a gente aprende na prática. A gente vai errando e aprendendo. Não existe certo e errado quanto a isso, né? Existe um consenso de que você não pode maltratar, mas quanto à paciência, quanto à responsabilidade, quanto aos limites e regras, tons de voz e tudo isso que envolve a educação ou o adestramento, você vai ganhando com a prática, né? Então, não posso falar para você, faça isso que vai dar certo. Não, aqui eu conto a minha experiência. A minha experiência como tem sido com os Ares, a minha experiência como tem sido esse treinamento prático ali de fazer acontecer, de ensinar, de adestrar e de perder a paciência, explodir, chorar e querer arrancar os cabelos, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que é um bom treinamento ter um pet para quem vai ser pai de primeira viagem. E também que você consiga entender que não precisa ter o pet, tá? Você aprende o quê? Na prática, você aprende errando e tá tudo bem, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com um amigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!